E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E finalmente lançou a versão 4.0 do Blender. Nesse vídeo eu irei falar das principais novidades dessa nova atualização e, segundo os meus testes, o que eu achei da versão 4.0 do Blender. Aqui está o site oficial do Blender, se você quiser baixar o programa e testar. Você observa aqui que ele está no 4.0.1, isso porque eu recebi muitos relatos de problemas. E me disseram que foi por isso que eles adicionaram essa versão 4.0.1. Eu cheguei a baixar 4.0, mas logo após eles já adicionaram essa nova versão, supostamente corrigindo esses possíveis problemas. Aqui embaixo você vai ter acesso a todas as novidades do Blender 4.0. Lembrando que eu vou deixar o link para você também acessar essa página. No momento em que eu estou gravando, o site do Blender, o site oficial do Blender, está passando por um ataque. Pode ser que quando você for acessar ainda esteja instável. Aqui novamente a gente tem o botão de download do Blender 4.0. Aqui a gente tem a nova splash do Blender, que é essa cena aqui que tá belíssima e bem artística mesmo. Aqui tem uma frase legal do Blender que é uma ligação para o futuro, e é exatamente isso que é o resumo dessa nova atualização. Não é que essa atualização seja tão revolucionária, mas traz um precedente para features futuras muito grandes. Aqui embaixo você vai ter alguns vídeos. Aqui de cara a gente já tem uma informação muito importante, que é a organização agora do nosso Principal BFDF. Aqui ele está dizendo que a conservação de energia é maior, mais eficiente e também traz mais flexibilidade na hora da gente criar os nossos materiais. Isso daqui entra em conflito a uma informação que eu tinha passado no primeiro vídeo, onde eu falei sobre o Blender 4.0. Lá eu dou a entender que o Multiple Scatter DDX é mais rápido e mais eficiente do que o DDX. Só que na verdade não, ele é mais rápido do que a versão anterior dele equivalente. E para a gente entender um pouco dessa conservação maior de energia, a gente precisa comparar essas duas formas de calcular a luz. Imaginamos um ambiente onde existe luz para todo lado. Então 100%, 360 graus do nosso ambiente existe uma luz branca. E a gente tem um objeto que também é 100% branco. Se você for observar no DDX, você percebe que ainda existe umas áreas escuras, e isso não deveria acontecer, já que todo o nosso ambiente é branco. Ele deveria estar iluminando o meu objeto 100% por completo, e a conservação de energia do meu objeto deveria ser muito grande. Já quando a gente coloca o Multiple Scatter DDX, você observa que aí existe a conservação de energia. Você observa que o meu objeto simplesmente desaparece meio ao nosso ambiente, meio ao nosso mundo, e é nisso que existe a conservação de energia. E essa conservação de energia existe porque o Multiple Scatter DDX ele leva em considerações alguns efeitos físicos menores do que o DDX. Na figura 1 você consegue observar o DDX. A luz bate na rugosidade do objeto e logo é perdida para o ambiente. Já no Multiple Scatter DDX, como ele leva em considerações partes menores da minha rugosidade, você vê que a luz ela rebate mais antes de ser dispersada para o ambiente, e assim a gente tem uma conservação de energia muito maior com esse novo método. A gente já tinha esse método na versão anterior, só que ela não era tão eficaz. Na versão anterior ela era responsável por gerar muito noise, assim dificultando o uso desse método. Agora na versão 4.0 eles deixaram esse método mais eficiente, mais rápido, assim permitindo o uso desse método sem perder tanta performance. Aqui embaixo a gente tem nosso code. Se você for comparar a versão 3.6 para 4.0, você vê que o code melhora bastante de eficiência. Isso porque ele foi colocado uma camada acima. Aqui você observa que ele está uma camada acima a todos os parâmetros que compõem os nossos materiais. E como resultado disso, a gente tem uma performance muito melhor para o nosso code. Eu fiz uma cena especialmente para mostrar essa diferença. Aqui está a nossa cena com o nosso carro com o code antigo do 3.6. E detalhe, essa cena está com a mesma exposição e também utilizando o View Transform AGX do 4.0. Mesmo que foi feita no 3.6, eu levei o EXR para o 4.0 e fiz essa pós-produção. Essa é o nosso code antigo, que era chamado de Crea Code.
Agora você compara com o Coat do 4.0 e aí você consegue ver que o efeito ficou muito mais legal, muito mais evidente e muito mais próximo do que seria na vida real, porque na vida real justamente a gente tem uma camada de verniz e ela está acima de todas as outras camadas, e com essa nova organização de camada a gente tem um efeito muito mais legal e com resultados muito mais interessantes. Sheen, que ele está acima de todas as camadas. Por que ele está acima de todas as camadas? Você vai entender mais para baixo. Mas aqui a gente tem um novo parâmetro para a representação de microfibras, que é o tecido. Se você for observar aqui, a gente tem a variação de força. Então aqui vai do mais fraco até o mais forte. Também tem um parâmetro de roughness, de rugosidade, que vai do mais baixo até o mais forte. Também tem a tonalidade, que vai do mais baixo até o mais forte. E aqui você fica livre para colocar a tonalidade que você quiser, verde, vermelho, azul, a tonalidade que você quiser você consegue setar aqui. E isso faz com que você tenha um poder de manipulação desses parâmetros muito maior do que a gente tinha antes. Antigamente eu não utilizava o sheen para fazer a representação de tecido, isso porque ele obtinha um resultado muito ruim na minha opinião. Agora a gente tem um resultado muito bom e com um nível de manipulação muito maior. E aqui embaixo a gente entende porque ele foi colocado uma camada acima de todos os outros. Além de você conseguir representar tecido, você também consegue fazer uma representação de objetos sujos, como se tivesse empoeirado. E lembrando que você pode colocar a cor que você quiser. Se tivesse mais amarelado, ficaria muito melhor. Aí você entende o nível de manipulação que a gente tem agora com o novo sheen. Aqui no nosso Color Management a gente teve uma adição muito importante, que foi a adição da nossa nova View Transform, que é o AGX. E aqui a gente já mostra aqui que é mais do que os olhos podem ver. Esse novo View Transform ele já vai vir como padrão, que é o AGX, e como a gente consegue ver, ele tem uma performance muito melhor em altas luzes, em áreas mais super expostas. Se você observar aqui no Filmic, a área que deveria estar mais perto do branco, ele já estoura no amarelo e aqui você perde toda a informação, ele chapa o amarelo. Já no AGX não, você tem muito mais nuances até você chegar no amarelo mais saturado. E isso faz com que a gente tenha um alcance dinâmico muito maior do que a gente tinha antes e assim ganhando poder de pós-produção muito maior e preservando muito mais detalhes em altas luzes, como a gente perdia no nosso Filmic. E aqui a gente percebe que as nossas renderizações vai ficar cada vez mais precisas e a gente vai conseguir chegar no realismo de uma forma muito mais fácil e tendo um poder de pós-produção e um poder de manipulação muito maior do que a gente tinha antes. Eu também já fiz a minha comparação do AGX para o Filmic, eu vou deixar aqui no card se você quiser ver com mais detalhes, eu vou deixar aqui e não vou me aprofundar tanto nessas comparações para não deixar o vídeo mais longo do que ele já vai ficar. O Node de Voronoi também ganhou uma funcionalidade a mais, que agora é suporte ao Fractal Noise, e isso faz com que a gente tenha um aspecto fractal no nosso Node, que permite que a gente tenha um poder muito maior de manipulação desse Node, e chegando em efeitos que seriam mais difíceis da gente chegar antes, facilitando cada vez mais o nosso trabalho. Também foi adicionado suporte ao Light Link e também ao Shadow Link. Isso vai facilitar bastante na hora da gente iluminar as nossas cenas. Se a gente observar aqui nos olhos, você vê o reflexo do objeto que está iluminando esse personagem aqui. E ele não quer que isso apareça. Essa nova função faz com que você possa delimitar qual objeto vai sofrer influência sobre essa nova luz. Digamos que eu não queira que o nosso personagem tenha o reflexo dessa luz que eu quero iluminar essa cena. Então eu posso simplesmente limitar que a minha luz só influencie o resto da minha cena e não o olho do meu objeto. E aqui a gente vê o resultado. Aqui você vê que a luz está ignorando aqui o ambiente. Se você observar aqui, o nosso galho não está sofrendo influência da luz e nem o olho do objeto. A única coisa que está sofrendo influência dessa luz é a pele do nosso personagem, que não muda. Mas o ambiente e o olho do nosso personagem não está sofrendo influência nenhuma da luz. E aqui você vê o poder de manipulação que a gente ganha com uma funcionalidade dessa. Aqui embaixo está mostrando como que você faz o processo. É muito fácil. Você só cria um Light Link e arrasta o objeto para dentro da lista do Light Link, que vai sofrer essa influência, e a mesma coisa também com o Shadow Link.
Aqui o Path Guide, além de funcionar em superfícies difusas, agora ele também funciona em superfícies brilhantes, em superfícies que têm um reflexo maior. E você vê agora que o efeito que o nosso Path Guide dá na nossa cena é muito melhor do que a gente tinha antes. E aqui embaixo tem mais algumas funcionalidades que foram adicionadas. Agora o múltiplo Scattered GX está mais eficiente, como eu já tinha dito antes. Isso faz com que a gente tenha uma preservação de energia muito maior e ainda com um método eficiente. E outra coisa muito importante é que houve uma melhoria. Está mais rápido você fazer o carregamento de objetos mais pesados, de modelagens mais pesadas. E isso deixa o nosso programa cada vez mais poderoso e mais rápido. Outra coisa bem legal que foi introduzida agora no 4.0, que é a adição do Node Tools. Aqui é basicamente faça você mesmo. Isso vai permitir que você crie ferramentas, automatizações com o Geometry Node e você possa utilizar como se fosse uma função regular do Blender, como se fosse um extrude do Blender. Mas tudo isso sem precisar programar nada. Você vai criar o seu Geometry Node e a partir do seu Geometry Node você vai dar uma saída de ferramenta. E ele vai estar integrado com o Blender. Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos disso, então aqui você vai entender muito melhor. Aqui na esquerda está o esquema de Geometry Node. E assim que ele precisa utilizar essa ferramenta em qualquer objeto, ele não precisa adicionar esse Geometry Node. Ele vai simplesmente no próprio Blender e adiciona essa nova ferramenta, como se ele estivesse criando uma ferramenta. E assim que ele precisar utilizar essa ferramenta em qualquer objeto, ele simplesmente vai lá na barra de ferramenta e adiciona como se fosse uma ferramenta qualquer. O legal disso é que você agora pode automatizar suas ferramentas de Geometry Node e também pode compartilhar isso, permitindo agora que você não precise criar todo um código para criar um add-on novo, para fazer algo específico. Agora simplesmente você pode criar uma ferramenta, distribuir e vender de forma muito mais fácil do que antes, deixando essas criações de ferramenta de uma forma muito mais democrática do que a gente tinha antes. Nas versões anteriores a gente teve a adição da zona de simulação, que permite que a gente faça simulação com o Geometry Node. Agora a gente tem uma zona de repetição. Se você fosse fazer uma repetição anteriormente, você precisaria ficar duplicando o seu node. Digamos que a gente fosse fazer um prédio, a gente faz o primeiro andar e a gente quer fazer todos os outros andares. Se esse prédio tivesse 20 andares, a gente precisaria fazer essa repetição de nodes muitas vezes para ter 20 andares. Agora ficou muito mais fácil fazer isso. Antes você poderia fazer isso de uma forma inteligente, não precisar ficar fazendo essas repetições, mas agora está muito mais fácil de você fazer isso. E para facilitar isso, eles implementaram a zona de repetição, onde você pode colocar qualquer node e repetir por um número infinito de vezes o quanto você precisar. Aqui tem alguns exemplos que você pode fazer essas repetições de forma muito mais fácil. Aqui tem os objetos que foram repetidas várias vezes para criar esse objeto maior aqui, tudo isso de forma muito mais rápida e muito mais fácil com essa zona de repetição. A organização do Snap agora também foi mudada, tá muito melhor. Se você for observar comparando com a versão 3.6, agora essas opções aqui sempre estarão ativas. Eles também fizeram as distinções dos snaps para os snaps de elementos individuais. E logo abaixo a gente irá ver uma funcionalidade que promete deixar o nosso Snap ainda mais poderoso. A adição desses elementos gráficos que faz essa distinção de vértice, edge, face, também do midpoint e da perpendicular, vai facilitar bastante na hora da gente fazer esses snaps. Isso dá certeza se a gente está fazendo um snap numa vértice, numa edge, numa face ou por diante, facilitando cada vez o nosso trabalho e agilizando o trabalho em si. E aqui agora a gente tem o nosso Snap Base. Como é que vai funcionar esse Snap Base? Você pode decidir um ponto base para o seu objeto, como a gente está vendo aí, ele decidiu um ponto base para a nossa almofada, e você pode anexar esse ponto base para qualquer outro ponto da sua modelagem de destino. Isso vai facilitar bastante a gente fazer os nossos snaps, principalmente em objetos mais complexos, além de descartar a necessidade de você fazer a reorientação do seu ponto de origem, que é o seu pivô, para você precisar fazer esse snap. Você não precisa mais resetar o pivô do seu objeto para ter um snap preciso. Agora com o Snap Base você consegue fazer isso com muito mais facilidade. E aqui embaixo tá alguns exemplos do uso desse Snap Base.
e também teve uma mudança na fonte do texto do Blender. Segundo os desenvolvedores, essa fonte vai se adequar melhor a diferentes tipos de tela, a diferentes tamanhos de tela, facilitando a leitura em qualquer tamanho de tela. Aqui a gente tem algumas funções para a nossa curva de animação e aqui embaixo algumas novidades e implementações na parte de animação. E aqui você pode baixar o Human Base que foi atualizado, então agora tem muito mais modelos que você pode utilizar como base. E se você trabalha com esse tipo de modelagem ou trabalha criando personagem, isso pode facilitar bastante o seu fluxo de trabalho com esse Human Base. E aqui a gente finaliza com uma notícia muito legal, que é que o Blender 4.0 está totalmente alinhado com o VFX Reference Platform 2023. Isso facilitando o uso do Blender com diversas outras ferramentas utilizadas em estúdio. Isso é uma bela notícia para quem utiliza o Blender também para fazer VFX, efeitos visuais. Essas ferramentas utilizadas em estúdio agora têm uma integração muito melhor com o Blender, já que ele atende todos esses parâmetros. E aqui tem várias outras funcionalidades que você pode ler com calma. Em resumo, o que eu achei da nova versão do 4.0? Eu achei que foi uma boa atualização, não foi uma atualização tão revolucionária assim, mas abre precedente para atualizações muito maiores futuramente, e isso é muito valioso. As features novas que mais me agradaram, sem sombra de dúvidas, foi a adição do AGX, que é a nova View Transform, e também do meu Multiple Scatter DGX, que é a nova método de espalhamento de luz. O Multiple Scatter DGX, eu acredito que ainda existe uma margem muito alta de otimização, justamente porque ele é mais rápido, mas só que comparado à versão anterior dele e não ao DGX anterior, isso porque ele leva em consideração efeitos físicos mais precisos, e isso faz com que a nossa renderização fique cada vez mais fidedigna e muito mais próxima da realidade. Já o novo método de View Transform, que é o AGX, que agora vem por padrão, ele é superior ao Filmic porque ele não estoura as minhas altas luzes, a saturação das cores das minhas altas luzes. Isso faz com que a gente tenha um poder de edição muito maior do que o Filmic, portanto tendo um autocontrole muito maior da nossa pós-produção. E quanto maior o controle que você tem sobre a sua arte, quanto mais você domina a técnica da sua arte, melhor. E isso é uma ferramenta que vai facilitar bastante esse tipo de situação que é a nossa pós-produção. Além disso, como você viu, teve mudanças na nossa interface. Uma mudança que de início não me agradou tanto foi a adição dos modificadores, que agora mudou. Ele agora é organizado por listas e na versão anterior era muito mais fácil para mim adicionar os modificadores, porque eu já tinha memorizado as posições de cada modificador e era muito mais rápido de eu adicionar. Eu só vou saber com certeza se isso é algo ruim ou algo bom depois que eu me habituar, e assim eu vou poder julgar com muito mais propriedade. Mas ainda falando sobre a interface, me agradou bastante a nova organização do Principal Shader, as organizações dos nodes, tanto na minha parte de Geometry Node quanto na parte de Shader e também na minha parte de Composite. Tá muito mais organizado e muito mais intuitivo de localizar cada node, cada parâmetro que você está buscando. Falando em Principal Shader, me agradou bastante as mudanças que a gente teve de adição, principalmente o Sheen e também o Clear Code, que agora é chamado somente de Code. O Code, você percebeu que o efeito está muito melhor, está muito mais preciso e o resultado é realmente surpreendente. Você viu que a pintura do nosso carro, a versão anterior, não chega nem perto da versão nova em questão de detalhe. Snap, para mim, foi uma grande adição. Eu não gostava do Snap anterior, ele me deixava constantemente na mão. Isso faz com que eu considere o Snap anterior inconsistente. O novo agora, pelo pouco uso que eu tive, não me deixou na mão em nenhum momento. Além da precisão em si, eu também gostei da forma que ele deixou o visual do meu Snap, tanto do Snap quanto da forma de medir os meus objetos, ficou muito mais intuitivo, e isso fez com que eu gostasse bastante dessa nova feature, que é o novo Snap, além da função onde você pode determinar um ponto de origem e um ponto de partida para essa conexão de Snap. Isso foi sensacional e me deixou bastante animado com essa nova versão. Em resumo, foi uma grande atualização que vai deixar nossos trabalhos ainda mais interessantes. Eu estou bastante animado com a atualização do EVE Next,
já tem o beta, vou testar e vou trazer vídeo aqui. Eu recomendo bastante que você baixe e teste. E se você já baixou, já testou, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou dessa nova versão. Vou finalizar o vídeo por aqui, espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, considere se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!